Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Continuando o vídeo das parábolas, nós vamos falar sobre as parábolas que falam sobre a valorização das obras do homem. Então, nós vamos começar com a parábola dos talentos e das minas. Está lá em Mateus, no capítulo 25, os versículos 14 a 30. E também está em Lucas, no capítulo 19, nos versículos de 11 a 27. 4 são os personagens dessa parábola: o Senhor e 3 escravos. O Senhor é Deus. Os servos são os homens, componentes da humanidade. Os talentos são os bens, os recursos materiais e espirituais que são oferecidos ao homem para serem empregados em benefício próprio e do próximo. E o tempo concedido para a movimentação desses bens são as reencarnações. Os servos possuem capacidades diferenciadas, o que significa que aproveitaram diferentemente sua jornada evolutiva. Por terem capacidades diferentes, um deles recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2. E o terceiro apenas 1. Os 2 primeiros, sendo espíritos mais adiantados, foram previdentes, diligentes e aplicaram os bens recebidos, aumentando-os assim. O terceiro, no entanto, atrasado que era, raciocinou mal, buscou desculpa por ser indolente e enterrou o talento, isto é, nada produziu. Então, começamos a refletir. Não aproveitou essa oportunidade que lhe foi dada para progredir. Daí a demonstração que lhe foi feita. Diz o Senhor da parábola que o servo negligente deveria ter posto o talento nas mãos dos banqueiros a fim de render juros. Evidente que o Senhor não está incentivando a usura. É uma linguagem alegórica para significar que o servo deveria ter procurado os que têm mais capacidade do que ele, os quais saberiam dar um uso benéfico, produtivo, ao pequeno adiantamento recebido. Assim, ele progrediria um pouco mais pela experiência que for adquirida. A parábola transmite também o ensinamento de que ao que tem mais ainda lhe será dado, e ao que não tem, até que o tenha, lhe será tirado. Para significar que todo aquele diligente, esforçado, que diligencia corresponder ao amparo divino, ao amparo do nosso plano espiritual, receberá auxílio e proteção, para que possa aumentar as suas virtudes e a sua capacidade espiritual. Todavia, aquele que não se esforça para acrescentar alguma coisa ao bem que recebeu de Deus, o nosso Pai, que nada faz para aumentar a sua capacidade, sofrerá encarnações expiatórias, quando então, pelo estímulo da dor, do sofrimento, acordará para o progresso. Está lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 11 a 27, uma outra versão chamada de parábola das 10 minas, que tem a mesma interpretação acima. Mina era uma moeda corrente de prata de 571 gramas, também equivalente a 100 dracmas, ou a 6.000 talentos. A parábola dos 2 filhos. Lá em Mateus, no capítulo 21, nos versículos 28 a 35. Os 2 filhos da parábola representam as 2 espécies de homem. O que disse que ia trabalhar na vinha do Senhor, mas não foi, representa os que desprezam o chamamento e fogem ao cumprimento do dever. Simboliza também os devotos sem obras, os religiosos virtuosos apenas de aparência, os que apenas cumprem o culto e os rituais externos,
e com isso decidem ter cumprido as suas obrigações para com Deus e para com o próximo. Decidem assim que está bom para eles. O que disse que não ia, mas arrependendo-se foi, simboliza os que, levando uma vida mundana, vivendo assim para as coisas materiais, acabam caindo em si e saturando-se dos prazeres da carne. Então conscientizam-se do verdadeiro significado da vida e arrependem-se, regeneram-se e transformam-se em obreiros na vinha do Senhor. Tem o mérito da decisão corajosa, preparando-se para assumirem responsabilidades e fazendo jus à confiança dos amigos espirituais. O homem que tinha 2 filhos, o pai da humanidade, o senhor da vinha, é a representação de Deus. A vinha é o mundo, a humanidade, como campo onde o homem agirá como obreiro do Senhor. E, finalmente, a parábola ensina que para o Pai não importa a natureza dos erros e as transgressões, os maus sentimentos, mas o arrependimento, a decisão da reforma íntima e o esforço para redimir-se. Parábola dos lavradores maus. Mateus, Marcos e Lucas escreveram sobre essas parábolas, também chamadas de parábolas dos vinhateiros homicidas. A fazenda é a seara, é a humanidade, e o dono, o Senhor. A vinha significa o laboratório da vida terrestre e a lei de justiça e amor que ele estabeleceu. Os lavradores a quem alugou sua propriedade são aqueles que devem usufruir dessa fazenda terrestre para aprender e praticar sua lei, principalmente os sacerdotes, ministros das várias religiões. Os frutos são as ações evolutivas praticadas. Os servos enviados aos lavrados são os missionários e profetas que a providência divina tem enviado aos homens que os mataram. Por fim, o próprio Filho, herdeiro que o Senhor envia, que é Jesus, que também foi morto. A parábola diz que o proprietário cercou a vinha para protegê-la, construiu nela um lugar, que é onde se espremem as uvas com o suco, fazendo-se assim o vinho, significando aqui os meios de purificação espiritual, e edificou uma torre de onde os sentinelas podem proteger a vinha dos ataques de surpresa dos inimigos. Portanto, Deus deu ao homem a sua lei, completa e pronta, para o usufruto rendeiro, que dá mérito ao trabalho útil. Segundo se desprende dos versículos 43 e 45 desse capítulo 21 de Mateus, os judeus, com a sua casta sacerdotal à frente, tornaram-se indignos da paternidade de Deus. Então, com a vinda de Jesus, o evangelho foi pregado aos gentios, isto é, propagado a todos os povos da terra, procurando rendeiros que lhe darão frutos no tempo apropriado. Agora os tempos são chegados. E tal como na parábola, o Senhor pedirá conta aos lavradores do produto da sua vinha. A parábola da figueira que secou, também chamada de parábola da figueira sem fruto, não é propriamente uma parábola, pois foi um acontecimento encerrando o grandioso ensino moral. A versão de Marcos é a mais abrangente, mais do que Mateus, e também aparentemente de mais difícil interpretação, porque a figueira que secou com a maldição não tinha frutos porque não era tempo deles. Os discípulos estranharam o gesto de Jesus. Se não era tempo de frutos, por que foi amaldiçoá-la? Na realidade, a parábola objetiva transmitir 2 grandes ensinamentos. Primeiro, se a árvore de espécie frutífera,
o que se espera dela é que dê frutos. Assim, o discípulo de Jesus, o que decidiu proceder como verdadeiro obreiro, deve sempre produzir frutos, que são as boas obras, seja qual for a estação, a hora ou o lugar. Deve estar sempre apto a fornecer o auxílio necessário, seja a que hora for. Para isso é indispensável reeducar-se em todos os pontos de vista, físico e espiritualmente, higienizando o corpo e a mente, para não suceder que na hora necessária não se encontre apto para prestar a cooperação essencial. Segundo, o Evangelho registra que Jesus condenou a figueira quando se dirigia ao Templo de Jerusalém, onde teve a oportunidade de expulsar os mercadores. Cabendo aqui esclarecer que mercadores não eram aqueles que vendiam objetos e animais nas vizinhanças do templo, mas aqueles que em seu interior mercantilizavam com as coisas divinas. Na realidade, a religião dos judeus, com seu corpo sacerdotal, fanatizado, orgulhoso, egoísta, era idêntica à frondosa figueira, cheia de folhas e de agradável aparência exterior, mas que não produzia os frutos esperados por Deus. Essa religião, portanto, não estava apta a receber a mensagem cristã, por isso ela foi relegada à esterilização. Entre parênteses, podemos dizer, amaldiçoada, conforme consta no Evangelho, secando até a raiz e deixando de produzir qualquer gênero de frutos. A parábola da figueira estéril, está em Lucas, no capítulo 13, versículos 6 a 9. É um complemento da parábola anterior que falamos. Ambas são semelhantes no conteúdo e conclusivas. A fé sem obra é morta. O grande ensinamento dessa parábola é que ninguém deve inutilmente ocupar lugar na sociedade. A reencarnação é uma bênção, porque representa a grande oportunidade para ressarcir culpas, resgatar débitos, retomar o caminho que conduz a Deus. Muitos são os espíritos que aguardam a sua vez. Assim, aqueles que ocupam a terra inutilmente devem ceder o lugar tão cobiçado para outros que dele farão melhor proveito. Mostra também a bondade do nosso Pai, traduzida na paciência que tem com o homem, aguardando que ele produza os frutos esperados e nos cuidados desenvolvidos, revolvendo a terra em roda e pondo adubo. O que significa? Limpando-o das más influências, livrando-o das ervas daninhas, dos maus espíritos e de suas influências, para que aplique o conhecimento na produção de frutos e não permaneça na ociosidade. A parábola do semeador. Essa parábola é uma das mais conhecidas. É explicada pelo próprio Jesus. Ela esclarece as diversas situações pelas quais o homem se aproveita ou não dos ensinamentos do Evangelho. Seus objetivos são mostrar a necessidade do aprendizado com responsabilidade e abnegação. A consciência de que todos os atos devem ser feitos com perseverança e com dedicação ao trabalho. Aos aprendizes cumpre sempre estar alerta, mostrar a importância da boa terra para o cultivo constante e a falsa ilusão que causa ao homem os pequenos louros, lembrando que um cultiva e o outro ceifa. Para esclarecer os termos, deve-se entender a semente como a palavra da boa nova.
O próprio semeador, o tarefeiro, saiu a semear. Não mandou outros, e a semeadura foi difundida em todos os campos. A semente que caiu ao pé do caminho, por onde ia o semeador, é a boa nova, recebida sem que desperte ou motive ação. Foi desperdiçada por tendências subconscienciais, não desenvolvidas, como a acomodação, o ódio e a recalcitrância, e etc. A que foi semeada no terreno pedregoso corresponde àquele que ouve a palavra e a recebe com alegria. Entretanto, falta-lhe base, isto é, não tem nível moral suficiente para fixar os ensinamentos. É semelhante aos que adoram as comunicações mediúnicas brilhantes, mas permanecem indiferentes ao seu conteúdo. Estão no estágio de dependência contínua de sinais, fenômenos e auxílio. A semente nos pedregais não vinga, não tem raiz, assim como no campo espiritual falha o testemunho. Não há perseverança. A semente que caiu no terreno espinhoso equivale ao que ouve a palavra, procura segui-la com desvelo, mas sucumbe ao primeiro desânimo, à primeira dificuldade, levada pelas preocupações materiais. Sufocam a palavra de Jesus e a semente fica infrutífera ou não dá frutos perfeitos. A semente que caiu no terreno fértil corresponde ao homem que participa da luta para o bem, produzindo frutos agradáveis ao Senhor. É preciso que o campo espiritual esteja limpo, revestido de boa vontade, com conhecimento, fé e esperança. Assim é a boa terra do Espírito. A semeadura é forte e segura, rendendo obras, podendo crescer na sabedoria e no amor, testemunhando no exemplo e na sinceridade de propósitos. Esses frutos sazonados darão novas sementes, virtudes que serão semeadas por novos semeadores. Aquele que não se predispõe ao aprendizado é como aquele que, tendo um campo, não o cultiva, deixando que ele se revista de ervas daninhas. Palavras de Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 5. E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, continuando com as parábolas. Beijos em seus corações.